Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de Geografia. Hoje, damos continuidade aos nossos estudos geográficos aí, começando em um novo continente, galera. Hoje, a partir dessa aula, a gente vai estar estudando o continente africano, galera. Vamos entender um pouco da sua natureza, um pouco da sua dinâmica, um pouco da sua importância cultural, social. Mas, na nossa aula de hoje, na nossa aula introdutória sobre o continente africano, a gente vai estar entendendo um pouquinho, sobre alguns principais aspectos naturais do continente africano, galera. Natureza, hidrografia, relevo, vegetação, clima, território. Para começar, vamos falar um pouco sobre os limites do continente africano, com o que ele faz fronteira, galera. Nós temos aqui o meu mapa, do continente africano. Vamos lá. Ao norte do continente, ele faz limite com o mar Mediterrâneo, que ele divide ali com a Europa e com algumas partes da Ásia. Nós temos ao oeste o Oceano Atlântico e ao leste o Oceano Índico, galera. Beleza? Limites do continente africano. E o continente africano tem a curiosidade dele ser cortado por várias linhas imaginárias devido à sua localização geográfica. Primeiro aqui, olha só. Meridiano de Greenwich corta o continente. Trópico de Câncer ao norte, a linha do Equador na parte um pouco mais ao centro e o Trópico de Capricórnio. Isso faz com que o continente africano esteja localizado em 4 hemisférios diferentes ao mesmo tempo. Hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério oeste e hemisfério leste. Ocidental e oriental. Beleza? Lembram disso, né? Galera, temos aí um continente onde você encontra cerca de 54 países diferentes, divididos aí em cerca de 30,2 milhões de quilômetros quadrados, galera. Temos um dos maiores continentes, podemos dizer assim. Fica à frente da Europa e à frente da Oceania também. Galera, dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre o relevo do continente africano. Majoritariamente, o continente africano ele tem a predominância de planaltos, galera. São áreas de altitude um pouco mais elevada do que as áreas ao redor, Sabemos aí a caracterização dos planaltos já. E uma coisa importante é que, tecnicamente, o continente africano ele tem uma certa estabilidade geológica. Só uma área do continente, que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente, que tem uma atividade tectônica um pouco mais intensificada devido à sua localização. Mas, majoritariamente, é uma estabilidade geológica que existe nesse continente, galera. Onde você encontra, na grande totalidade do continente, altitudes que não ultrapassam os 1.000 metros de altura. Certo? Com destaque para o Kilimanjaro, que se localiza mais ou menos nessa área aqui do continente. É uma das maiores altitudes do continente, é um vulcão ativo que tem cerca de quase 6.000 metros de altura, 5.890, 5.900 metros de altura mais ou menos. E ele se localiza muito próximo aqui ao Rift Valley. Vamos explicar o que é isso, galera. Segundo projeções científicas, segundo geólogos, os geofísicos, os estudiosos da Terra, essa parte do continente africano, ela tem uma tendência a estar se separando do restante do continente com o passar dos próximos séculos, devido a atividades tectônicas que existem nessa região. Rift Valley seria essa parte de separação do chifre da África do restante do continente. Quando e se isso realmente vai acontecer, a gente não pode prever. São as projeções científicas que indicam para a gente que vai haver essa separação em milhares de anos, em dezenas de anos. Não sabemos ainda, não sabemos o que a natureza reserva, galera? E essa separação está para acontecer devido a falhas geológicas causadas principalmente pelo atrito de placas tectônicas localizadas nessa região do Oceano Pacífico. Beleza? Desculpa, pelo Oceano Índico, nessa região, certo? Falando um pouquinho agora, galera, da hidrografia do continente africano. Hidrografia é a disponibilidade de água ali no continente. A primeira coisa que a gente tem que destacar é que, devido ao tamanho e à proporção do continente, você não tem uma hidrografia tão rica quanto poderia ser. Você tem alguns grandes rios de destaque, certo? Primeiro, como eu falei com vocês, planalto predomina. Então, isso dificulta muito a navegação nos rios interiores do continente, certo? Devido aos grandes desníveis de altura que esses rios passam aqui pelo continente.
Um dos principais destaques, o principal destaque, se a gente pode dizer, em termos de hidrografia, é o rio Nilo, né? Localizado ali próximo ao Egito, dentro do território do Egito, que se localiza ali dentro do grande parte do deserto do Saara. Mais ou menos nessa região, assim. Ele tem um grande destaque, por quê? Porque é o segundo maior rio do mundo. Ele fica atrás apenas do rio Amazonas aqui do território brasileiro, galera. Tem cerca de 6.700, 6.600 quilômetros. Beleza? É um rio extremamente extenso que passa por uma área desértica. E isso faz com que ele tenha sido muito importante para o desenvolvimento das sociedades ao redor dele, devido à escassez de água que existe dentro do território do deserto. Outro rio muito importante que a gente pode destacar também é o rio Níger, que ele é muito importante. Ele passa ali pela Guiné e pela Serra Leoa. E ele é extremamente importante porque ele é usado para a geração de energia. É um dos poucos rios do continente potencialmente usados para a geração de energia elétrica. Outros rios que a gente pode destacar, né? Se a gente pode destacar os 5 rios mais importantes do continente africano, seriam o rio Nilo, o rio Níger, o rio Congo, o rio Orange, né? O rio Aranja, né? Rio Orange e o rio Zambeze. Seriam esses os 5 principais destaques da hidrografia do continente. Sendo que o continente africano também tem grandes lagos que são extremamente importantes para a sobrevivência da sociedade ali, das populações que vivem no contorno dele. Principalmente o lago Chad, que é extremamente importante para a alimentação, a dessedentação e a agricultura das populações ao redor dele. Mas a gente também pode destacar o Lago Vitória, o Lago Tanganyika, o Lago Nyasa, que também são extremamente relevantes para a sobrevivência da população nessa região. Partindo agora, galera, para a gente falar brevemente do clima. Primeira coisa, devido à latitude do continente, proximidade com o mar Mediterrâneo, você encontra variados tipos climáticos dentro do continente africano. Entre eles, Mediterrâneo, climas tropicais, né, próximos aqui aos trópicos, o clima equatorial, próximo aqui à linha do Equador, o clima frio de montanha em áreas um pouco mais elevadas dentro do continente, o clima semiárido, o clima tropical e eu trouxe como principal destaque climático dentro do continente, né, eu estava falando de deserto, o clima árido, o clima desértico, localizado ali no deserto do Saara mais ou menos nessa região toda, aqui na parte mais setentrional do continente, né? Deserto do Kalahari e o deserto da Namíbia. Característica desse tipo climático, pluviosidade extremamente baixa ao longo do ano. O que significa isso? Baixa quantidade de chuvas, cerca de 250 milímetros de chuva por ano, certo? Enquanto você tem, em outros lugares do mundo, 250 milímetros de chuva por mês, você encontra por ano nas áreas mais desérticas. E o grande destaque também é a grande amplitude térmica. O que é amplitude térmica, galera? É a diferença de temperatura no mesmo lugar dentro de um determinado período. Significa o quê? Durante o dia, o deserto ele é extremamente quente, temperaturas elevadíssimas. Porém, durante a noite, devido à falta de vegetação e da superfície do solo perder o calor muito rápido, faz com que a noite seja extremamente fria. Você tem uma diferença de temperatura muito grande. Você tem temperatura de 40 a 45 graus ao longo do dia e temperaturas próximas de zero durante a noite. Isso é amplitude térmica, é a diferença de temperatura em um lugar em um determinado período. No caso, a amplitude térmica ali é diária. Ao longo do dia você tem uma variação muito grande de temperatura. Isso influencia muito na cultura das populações que habitam ali as áreas próximas do deserto, ou as áreas interiores do deserto. Você pode ver isso pelas vestimentas que eles usam. Eles usam aquelas roupas que cobrem todo o corpo. Tem um fator religioso, mas também tem um fator de proteção, né? Eles se protegem dos raios solares durante o dia e utilizam para se proteger do frio durante a noite. E, finalizando aí, vamos falar um pouco sobre a vegetação do continente africano. Como eu disse, né? A gente sabe que devido à influência climática, também influencia em inúmeros tipos de vegetação. Temos floresta equatorial, florestas tropicais, vegetação mediterrânea, vegetação de altitude, vegetações litorâneas. Porém, eu trouxe para vocês o principal destaque, a vegetação de savana, né? Por que eu trouxe a vegetação de savana? Ela se destaca dentro do interior do continente,
E é aquela vegetação que a gente sempre vê com destaque nas mídias quando a gente fala sobre o continente africano, né? A vegetação de savana, ela se caracteriza por ela habitar áreas onde você encontra duas estações do ano bem definidas, que é a estação chuvosa e a maior parte do ano que é a estação mais seca. E é uma vegetação que se adapta a viver dessa forma. E a savana também merece destaque dentro do continente africano por ser o lar, né, o habitat dos grandes animais africanos. Elefantes, girafas, leões, rinocerontes, né? Esses são aqueles grandes animais que a gente encontra nas mídias quando a gente fala sobre o continente africano. São nessas áreas de savana que a maioria deles se localiza. Outro pequeno destaque, um pequeno destaque bônus, né? Quando a gente fala de continente africano, a gente tem que destacar também a vegetação de Sahel. Sahel, S-A-H-E-L, que é a vegetação de transição. Ela se localiza principalmente entre o deserto do Saara, a parte desértica do continente, né? Mais ou menos nessas regiões aqui. Ela se localiza entre o deserto e as grandes florestas. É como se fosse uma transição entre extremamente seco e extremamente chuvoso. É uma vegetação que se localiza ali naquela área. Vegetação de Sahel, zona de transição entre os desertos e as grandes florestas. Recomendo vocês anotarem isso daí, porque pode ser importante para vocês no futuro. Galera, com isso eu finalizo aí a minha aula sobre alguns dos principais aspectos naturais do continente africano. Espero que tenha sido claro, que tenha sido direto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula sobre o continente africano aí, galera. Até mais!